Agora a gente segue falando sobre otite, né? Tem muita participação, já vou logo perguntando para a doutora Amanda aqui, médica otorrinolaringologista, a pergunta do Valdomiro. Ele diz assim, limpeza de ouvido em farmácia, pode? Sim ou não, doutora? Não pode. A limpeza otológica ela é um procedimento que não é isento de riscos. Nós precisamos ter todo o material necessário para que a gente consiga corrigir algum problema que possa acontecer durante esse procedimento. Ele é um ato médico. Tá, vamos para a próxima pergunta aqui, que vai estar piscando, a gente tenta ler uma, vai chegando outra, eu já agradeço a participação de todo mundo. Cirlei de Matos. Cirlei, muito obrigada pela audiência. Eu tenho direto dor de ouvido, hoje estou de cama de tanta dor, olha só, querendo ou não uma coincidência, né? nesse dia aqui. Me cuido muito, mas é muito desconfortável. Doutora, conselho para Cirlei. Não é normal nós termos dor de ouvido. Toda dor de ouvido constante, ela deve ser investigada. Existem muitas patologias que vêm com dor de ouvido, como eu falei. Problemas dentários, muitas vezes contraturas, outros problemas que não só otites acometem o ouvido. O meu conselho para ti é procurar atendimento especializado e fazer uma investigação adequada. Vamos lá. Oi, Adriana Marina, do Centro de Chapecó. Adriana, obrigada pela audiência. O que fazer quando sinto que tem água no meu ouvido? Após lavar o cabelo no cabeleireiro, sempre entra água. E aí, doutora? Isso é um problema. Várias pacientes têm essa dificuldade quando lavam o cabelo em salões, por exemplo. Primeiro, a gente tem que cuidar para não entrar água no nosso ouvido. O ouvido não gosta desse contato com água, principalmente água com shampoo, água com sabão, não é adequado. Se tu sentiu que entrou água no teu ouvido, tu te livra de todos os materiais que tu pensa em colocar no teu ouvido. Não pinga gota, não usa cotonete, não coloca o dedo, não usa grampo e consulta o teu clínico que vai te olhar com o otoscópio e vai ver o que está acontecendo. A principal causa disso é alguma cera dentro do conduto que acaba armazenando esse líquido. Beatriz do Bela Vista. Beatriz, obrigada pela audiência. Ela quer saber os contatos da doutora. Depois a gente coloca lá no nosso Instagram. Vai lá que a doutora já está por lá, @vermaisoestesc. Boa tarde, aqui é a Cleusa. Olha que legal, surgiu uma perguntinha diferente aqui. Cleusa, obrigada pela audiência. Eu sinto uma coceira terrível nos ouvidos. O que será? Quanto mais a gente coça os ouvidos, mais coceira a gente tem dentro do ouvido. Por quê? Como eu disse, tem algumas bactérias do bem que moram lá dentro do ouvido. Quando tu fica com o teu cotonete, tu tira as bactérias do bem, bactérias do mal e fungos vão morar lá e tem mais coceira. Provavelmente pode ser um caso de fungo que a gente trata com algumas gotas especiais, algumas gotas de medicações e com limpezas. Gota que pode daí. Gota que pode, gente, gota do bem. A Tânia de Chapecó. A Tânia está perguntando a relação entre dor de ouvido e meningite. Obrigada, Tânia, pela participação. Muito interessante essa pergunta. A meningite ela pode ser sim uma complicação de dores de ouvido. É um quadro bem grave que deve ser avaliado pelo otorrino. Então, toda otite média aguda que não melhora com o tratamento ou otite média crônica com piora dos sintomas pode sim evoluir para quadros graves. Infecções intracranianas, infecções no sistema nervoso central, como meningites, tem relação sim. Então, se não tratado, pode levar a meningite? Em alguns casos, alguns pacientes têm algumas predileções. Quem é imunodeprimido, quem tem algumas perfurações de ouvido, alguns tipos de bactérias que não são comumente encontrados no ouvido, podem sim evoluir para um quadro muito grave, que é uma meningite. É porque são vários tipos de meningites também, São vários tipos de meningite, mas existem alguns tipos que podem sim vir como porta de entrada ao ouvido. Tá certo. A Lidiane de Chapecó participando com a gente. Beijo, Lid, obrigada pela audiência. Sinto muita coceira no ouvido pela manhã. Evito usar o cotonete, pois sei dos malefícios. Mas tem dias que eu não aguento e acabo utilizando. O que pode ser essa coceira? É mais ou menos o que a doutora respondeu ainda há pouco. É um tipo de otite externa que pode ser tanto alérgica quanto irritativa. Então, tem muitos pacientes que, de tanto coçar o ouvido, acabam levando fungos para dentro do ouvido. Então, tem que ser feita uma avaliação, porque eles fazem trauma, Fábio. Eles acabam traumatizando o conduto e fazendo infecções bacterianas graves. E olha só que depoimento importante aqui, o Ademir, do bairro Jardim Itália. Ademir, muito obrigada pela audiência, um grande abraço. Ele está dizendo assim, destruí meu tímpano com esse tal de método do cartucho. Fiz cirurgia no Hospital das Clínicas em São Paulo, perdi a audição com isso. Ademir, muito obrigada pelo depoimento. Doutora Amanda pode reforçar também isso, né? Eu reforço a ideia de que o ouvido ele é feito escondido, pessoal. Não adianta nós tentarmos colocar nada dentro do ouvido. Grampo, caneta, cartucho, vela, gotinha de óleo, tudo isso atrapalha o teu ouvido. Então, cuida do teu ouvido. A melhor maneira de fazer isso é não manipular ele. Deixar que quem sabe o manipule.
Vamos lá, a pessoa não se identificou, mas é um caso também diferente um pouco. Minha amiga levava o filho dela no pediatra particular, desde pequeno chorava muito, ninguém sabia o que ele tinha. Ele já vai fazer 5 anos, fez uma cirurgia de adenoide no ano passado. O doutor viu que o ouvido dele estava com muita secreção de infecção, ficou com dreno, vai até 3 anos para cair o dreno. Conclusão, ninguém viu essa infecção quando era bebê. Como pode isso? Tem essa relação? Existe um tipo de otite que chama-se otite secretora. Então, muitas vezes essa meleca que mora no nariz, através da tuba, vai lá para o ouvido e ela fica armazenada no ouvido das crianças. Um dos tratamentos é a colocação do tubo de ventilação. Esse tipo de otite, ele é pouco sintomático. Então, não é uma criança que chora de dor de ouvido, é uma criança que troca letrinhas, é uma criança que escuta televisão alta, chama-se otite secretora. Muitas vezes, uma otite média aguda maltratada acaba evoluindo para uma secretora. Então, assim, não é tão básico o diagnóstico, a gente precisa ficar atento. Os pais atentos, o pediatra atento e o otorrino prestando atenção sempre na otoscopia. Ó, a Ana Paula, aqui de Chapecó, veio com uma outra receitinha também que está pedindo aqui, então ela é um pouco diferente, eu vou perguntar. Minha avó, obrigada também, Ana Paula. Minha avó me ensinou a passar Vic, né, aquela pomadinha que todo mundo conhece, com algodão e botar na entrada do ouvido para dor do ouvido. Gostaria de saber se pode. Eu estou perguntando porque é diferente, essa não vai lá para dentro, né, doutora? Não pode, não coloca nada no teu ouvido. Que é a melhor estratégia que tu pode fazer. Confia no médico e na gota que ele te prescreve. Vamos ver. Elisângela. Não, Maria. Gostaria de tirar uma dúvida com a doutora Amanda. Meu neto tem um ouvido... Bom, não sei como é que ela sabe, mas eu estou lendo o que ela escreveu aqui. Tem um ouvido grande e outro pequeno. Gostaria de saber por que isso acontece. Ele faz tratamento. Ela faz tratamento com você, inclusive. Mas ela está falando aqui para a gente expor o assunto também. Os condutos auditivos aqui, eles não são iguais. A gente pode ter um conduto auditivo pequeno de um lado e grandão do outro. Isso não é uma doença. O que acontece é que tem pacientes que têm malformações do conduto auditivo. E isso muitas vezes interfere na audição. Então, esses pacientes merecem um cuidado especial, merecem serem acompanhados e, principalmente, cuidado nas otites, são pacientes mais difíceis de serem examinados. Gente, tem muitas perguntas, já vou agradecendo a participação de todo mundo. Mas agora, para encerrar, como a gente começou a falar de otites, eu quero rapidamente, mais uma vez, reforçando os cuidados que a doutora passa para a gente aqui. Perfeito. Primeiro, eu deixo o alerta, tá? Crianças menores de 2 anos são a população com mais frequente otite média aguda. Não deixe para depois, sempre avalie o ouvido do teu filho. Otite média aguda tem riscos, como foi mencionado hoje aqui, inclusive de meningite e de perda auditiva. Recadinho para as otites externas, as crianças que adoram verão, natação, mar, não tem problema nenhum, mas não coloquem nada dentro do ouvido que atrapalhe a flora natural e aumente os riscos das otites externas. Doutora Amanda, muito obrigada por vocês, né? Você e a Laurinha terem vindo aqui com a gente. A Laura já está toda acostumada com os estúdios aqui. Até a próxima, então. Ficou várias perguntinhas aqui, de repente a doutora Amanda depois pega e responde lá também no nosso Instagram, @vermaisoSC. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada pela audiência. A Ver Mais volta amanhã. Tchau, tchau.